Senador, o que o senhor achou ontem dessa decisão do presidente da CPI de pedir a prisão do Roberto Dias por perjúrio? Prisão com o DNA dessa CPI. Abusiva, ilegal, arbitrária, autoritária, intolerante. E o presidente Omar Aziz, infelizmente, sabe disso. Uma prisão cheia de nulidades. O regimento interno da Casa é muito claro dizer que uma CPI, qualquer comissão, não pode funcionar enquanto está acontecendo uma sessão ordinária no plenário. O senador Omar Aziz se encontrava na sessão ordinária, votando. Aí teve notícia de que havia um áudio que pudesse contradizer o depoente, voltou correndo para a CPI e deu voz de prisão. Sem falar que a CPI não tem nem a competência para fazer busca e apreensão. E foi o que fizeram no celular do Dominguete, sob coação, obrigando a entregar o seu celular. E, além disso, o vazamento por parte do relator Renan Calheiros de documentos são sigilosos. Ele quebra o sigilo telefônico da pessoa de forma ilegal, vaza as informações pessoais que envolvem terceiros de forma também ilegal. Então, uma prisão cheia de nulidades. Agora, com relação ao conteúdo do que aconteceu, o áudio em si não prova nenhum tipo de pedido de propina. Prova, no máximo, alguma contradição entre as datas do que aconteceu, o suposto, aí, o já confidenciado jantar, reunião. E é uma coisa muito estranha, né? Se houve pedido de propina por parte de alguém, por que nesse áudio, ao Dominguete encaminhá-lo para alguém, ele não cita essa possibilidade? Porque no áudio está bem claro, olha, teve a reunião, nós vamos amanhã no Ministério para formalizar todo o processo. É natural que alguém que esteja impactado por um suposto pedido de propina comente, olha, mas vai ter alguma dificuldade, porque me pediram isso, isso e isso. Isso não tem no áudio. Então, mais uma vez, o que está sendo investigado ali, a prisão dele foi por uma suposta contradição entre as datas de acontecer alguma coisa. Nenhuma prova, nada, zero, que comprove que houve pedido de propina. Porque uma coisa não colhe, a sociedade está enxergando. Como é que é um suposto pedido de propina em troca da contratação de uma vacina que não foi comprada? Nenhuma vacina foi comprada, nenhum real foi gasto. E ainda assim querem vincular o presidente da República com isso. Então, infelizmente, o que a gente viu aqui foi mais um show de horrores, uma CPI se vangloriando ao longo das investigações de algo que não existe. A CPI deveria se vangloriar, sim, já ao final dos trabalhos, entregar alguma coisa que fosse útil para a população. Então, lamento um claro abuso de autoridade, uma prisão arbitrária, que macula ainda mais uma CPI que já está sendo motivo de chacota por parte da sociedade. Senador, só mais uma pergunta. Nos últimos dias, nos últimos meses, né, o governo aí se vê em meio a essas apurações da CPI, e agora nos últimos dias, que já gera um desgaste para o governo, e nos últimos dias o UOL publicou uma série de reportagens mostrando a vinculação, possível vinculação do presidente com um esquema de rachadinha dentro do gabinete dele na época em que ele era deputado. Como fica o discurso do governo em relação à luta, combate, né, à corrupção que elegeu o presidente, quando se vê em meio a essa série de denúncias de corrupção? O governo não tem nenhum caso de corrupção. Mais uma vez, um áudio clandestino, uma pessoa fala que nem sei se é realmente a pessoa que dizem ser, contando uma história sem pé nem cabeça. Então, assim, não tem nem o que falar, não dá nem para começar a falar de algo que não tem o mínimo de elementos. Então, isso não abala em nada, zero. O governo continua trabalhando, já são 110 milhões de doses de vacinas aplicadas nos braços brasileiros por causa do governo Bolsonaro. Então, enquanto há uma tentativa de antecipar 22 na CPI, há um cerco por parte de algumas autoridades para tentar colar esse adjetivo no presidente da República, nós seguimos trabalhando, combatendo a pandemia, evitando o desemprego, trabalhando com o auxílio emergencial que acabou de sair, se Deus quiser até o final do ano, com um programa social muito mais robusto, que atenda aqueles que mais precisam e que incentivem os cidadãos a não dependerem do governo. Senador, a gente teve uma série de exonerações nessa semana, inclusive da depoente de hoje. Como é que o senhor enxerga isso? O que o governo está vendo a partir dessas denúncias que estão aparecendo? Por que essas pessoas estão saindo desses cargos? Olha, pelo que eu saiba, a depoente que veio aqui hoje pediu exoneração por conta própria. Foi vontade dela pedir exoneração. Então tem que perguntar para ela por que ela se sentiu incomodada e pediu para sair. Tá bom? Obrigado. Senador,
A senadora Simone Tebet apontou indícios de que o documento que foi apresentado pelo ministro Onyx estaria ali, teria sido adulterado, teria alterações ali. Qual que é a sua avaliação em relação a isso? Eu queria saber também se o senhor trouxe algum documento hoje para ser apresentado durante a sessão. Olha, pelo que eu saiba, a própria defesa aí do senhor Maximiano já desmentiu a senadora Simone Tebet e comprovou mais uma vez que é impossível que o deputado Luiz Miranda tenha apresentado algum tipo de invoice ao presidente Bolsonaro no dia 20, uma vez que de fato está comprovado que apenas no dia 22 é que esse invoice foi encaminhado por e-mail para o Ministério da Saúde. Então, não há nenhum problema durante o processo da contratação da Covaxin. Havia algumas inconformidades, né? Por que é o invoice? É o reflexo naquele formato que parece uma nota fiscal do que está no contrato. Então tem que ter as mesmas unidades de medidas, os mesmos valores, os mesmos prazos, as mesmas condições. Olha, só vai pagar a vacina quando chegar, não existe pagamento antecipado. Esse tipo de erro formal que foi corrigido. Então está comprovado nesse caso específico que é impossível o presidente Bolsonaro ter sido apresentada a ele essa invoice no dia 20. E ainda assim, o presidente Bolsonaro tomou as medidas, cobrou da autoridade competente um retorno das acusações que foram feitas. E o retorno foi que não havia nada de errado nos procedimentos. Então não tem o que falar de prevaricação, até porque o chefe do Poder Executivo, ele não pode ser acusado de prevaricação. Não existe acusação de prevaricação só contra chefe do Executivo, porque ele não é ordenador de despesa. Então, assim, são narrativas e mais narrativas tentando vincular o presidente a algo de errado e não conseguiram e não vão conseguir. Não aceitaram o resultado das eleições de 2018 ainda e vão perder em 22 de novo. Senador, bom dia. Michele Farias, da TV Senado. Qual o impacto dessa prisão para os próximos depoimentos? É só mais uma constatação de que a CPI não quer apurar fatos. A CPI quer perseguir pessoas, quer constranger depoimentos, quer cometer arbitrariedade, quer quebrar sigilos de pessoas para investigar algo que eles nem sabem o que é, a famosa Fishing Expedition. Quando você joga uma rede no mar, puxa e vê o que é que vem sem saber o que é que vem. Isso é completamente ogerizado na jurisprudência do nosso judiciário. Então a CPI se perdeu completamente e é óbvio que qualquer pessoa que venha para cá agora vai se sentir no direito de ficar em silêncio, independente de ter autorização do Supremo ou não. Porque esse tipo de coisa não acontece em lugar nenhum do mundo, a não ser em países ditatoriais. Eu conversei com alguns amigos promotores de justiça, que são delegados. É o seguinte, vocês já interrogaram alguém dessa forma? E falam, senador, nunca. O que está acontecendo na CPI não tem precedentes na história de investigação nenhuma. Então é uma coisa raivosa. O senador Renan Calheiros, que é o relator dessa CPI, já corre aqui nos corredores do Senado. Todo mundo sabe que tem um bunker na sua casa com a foto minha colada na parede e como um organograma de pessoas que estão no meu entorno, que ele busca algo que exista contra elas, que não tem nada a ver com o Covid, que não tem nada a ver com nada, para tentar me incriminar de alguma forma, me desgastar de alguma forma. Esse é o papel, esse é o instrumento que o senador da República, relator de uma CPI, está usando de uma forma alegal, abusiva e que vai ser representada por mim na Procuradoria-Geral da República e no Conselho de Ética dessa Casa, essas posturas completamente ilegais, absurdas e arbitrárias do senador Renan Calheiros. Ele acha que ele pode fazer o que ele quer, que nesse país não tem Constituição, que nesse país não tem lei e que ele pode perseguir quem ele bem entender pelo simples fato de ter um instrumento na mão como relator de CPI. Obrigada, bom trabalho, senador. Senador, o senhor acha também que não foi tardia a suspensão do contrato da Covaxin, não era algo que seria tão concretizado a longo prazo, né? E aí acabou que o governo esperava algo a curto prazo. O senhor também não acha que essa situação poderia ter sido evitada se lá atrás já tivesse sido suspendido esse contrato? Eu não acho que foi tardio, acho que não tinha que ter nem sido suspenso o processo da Covaxin. Tem que se aguardar as investigações, deixar tudo pronto. Se comprovar que não houve nada, como até agora não há comprovação de que houve alguma coisa, você providenciaria mais vacinas no braço brasileiro de uma forma mais rápida. Então, na verdade, a suspensão, acredito eu, é muito mais numa linha de prudência, de esperar ver o que vai acontecer e tomar a decisão em seguida. Então, no meu ponto de vista, nem precisaria haver a suspensão desse procedimento, até porque, se não me engano, já está na Anvisa. Então, a Anvisa é que vai dar a palavra final e acredito eu que a Anvisa, como órgão independente, também está aguardando as investigações, tanto aqui da CPI como da Polícia Federal, que tem um inquérito aberto para investigar a Covaxin. O Ministério Público Federal também está investigando esse contrato da Covaxin. Até agora nada de concreto surgiu.
Senador, ontem foi citado diversas vezes o nome de Élcio Franco como responsável pela negociação das vacinas. Inclusive, na semana passada, o senador Fernando Bezerra leu um texto ali do governo, defendendo ali que quem seria o responsável por qualquer negociação nas vacinas seria Élcio Franco. Caso seja comprovado qualquer indício de irregularidade nessa aquisição das vacinas, a culpa seria de Élcio Franco? Em quem vai recair essa culpa? Olha, isso é uma acusação leviana de alguns membros da CPI, querendo imputar ao Élcio Franco algum tipo, né, de irregularidade. Agora, uma pergunta importante pelo seguinte: mais uma vez a história não fecha. Como é que você tem uma negociação, uma suposta negociação, um suposto pedido de propina, de um lado, alguém que nunca provou que existiam as 400 milhões de vacinas, até hoje a Covaxin só fabricou 600 milhões de vacinas no mundo. Quer dizer, é impossível que se houvesse a possibilidade de entrega de 400 milhões de vacinas para o Brasil. Nunca houve a comprovação de que essas vacinas existiam. Uma pessoa que tinha um contrato, um acordo verbal com um representante, sim, da Covaxin, e que a Covaxin que não tinha aí o contrato para fazer a negociação por intermédio da AstraZeneca. E do outro lado, pessoas que não tinham nenhum domínio final de fato, nenhuma força para decidir se as vacinas seriam compradas ou não. Então a história não fecha e, infelizmente, até agora o que está acontecendo são acusações levianas, uma criação da narrativa absurda para tentar atingir o presidente Bolsonaro. Mais nada. Obrigada.